Boa tarde, sejam bem-vindos ao Tua Saúde. Eu sou Fábia Richter, sou enfermeira e nós estamos ao vivo pela Acústica FM e pela Sul TV, canal 42. Hoje, aqui no programa, um programa que quer trazer a informação, quer educar para que as pessoas possam decidir pela sua saúde. Nós vamos falar sobre os cuidados anteriores ao exame de laboratório. Tu sabia que jejum demais vai atrapalhar o resultado do teu exame? Tu sabia que se a coleta de urina não for feita corretamente, tu vai atrapalhar o resultado do teu exame? E muitas vezes tu não tem o resultado esperado por conta da coleta que não foi feita correta, do preparo que não foi feito correto. Por isso hoje aqui no programa, um programa que tu tem que compartilhar, avisar as pessoas que está começando. Amanhã de manhã nós temos a reprise do programa também. Eu vou entrevistar Kim Suso. Ele que é filho da queridíssima aqui para todos nós da região, uma mulher que se dedicou muitos anos no Conselho Municipal de Saúde, tentando melhorar a saúde aqui, não só de Camaquã, mas de toda a região. A doutora Lísia Suso, lá do Laboratório Exame, né? Sempre tenho medo de trocar. Um beijão para ti. E agradecer demais por todo o trabalho que tu já fez por essa comunidade e muito sem nem saber disso. Então, ele que herda o laboratório da mãe, é isso, Kim? Trabalhamos juntos. É, que legal. Mas ela já passou para ti, porque quando eu convidei ela, ela disse, cara, que eu acho que a pessoa com mais capacidade de fazer essa fala é o Kim, é o meu filho. Então, seja bem-vindo, Kim, ao Tua Saúde. Vou pedir para que vocês compartilhem, avisem as pessoas de que o Tua Saúde está começando e que o assunto hoje é importante e relevante. A gente fica sempre sem saber, devo tomar o meu medicamento? Eu posso tomar água quando eu tomo esse medicamento? Que medicamento que eu vou tomar? Isso tudo nós vamos esclarecer aqui nessa 1 hora. Lembrando que o Tua Saúde é um oferecimento de Pata Negra Empório Gourmet, Agência 97K. Produtos naturais e saudáveis, importados e artesanais, cervejas sem glúten, vinhos chilenos e muito mais você encontra na Pata Negra Empório Gourmet. Rua Manuel da Silva Pacheco, 676, contato 51 993 625 460. A imagem da sua empresa é crucial, a identidade visual é responsável por transmitir a mensagem certa ao seu público. Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor. Nós estamos em Sentinela do Sul, a Rádio Acústica participando lá, estávamos em transmissão ao vivo no Esquina Democrática, né? O pessoal, eu vinha de Cristal ouvindo, e fica aqui o convite para que todos possam estar participando da Festa Campeira em Sentinela do Sul. Prepare-se para 3 dias de pura emoção no aniversário de emancipação e festa campeira de Sentinela do Sul. Ontem, hoje e amanhã, no Parque Edemar Chaldayer, Seixas. Será um palco de tradição, música, competições emocionantes. Não perca essa festa e celebre junto a cultura e a história em um único evento. Sentinela te espera. Que legal. Olha só, pessoal, é um evento onde terá hoje à noite Garotos de Ouro. Vai ser muito top. As atividades culturais, os shows já começam agora, às 2 horas da tarde. O Troféu Costa Doce já está aí com os seus mais lembrados, né, na rua, já com todas as pessoas que já foram lembradas, escolhidas, e no dia 8 de março, na Associação Comercial e Industrial de Camaquã, vai ser então a entrega do Troféu Costa Doce. Acesse acusticafm.com.br e confira então quem são as marcas e as empresas, os profissionais e as personalidades mais lembradas da região. Grupo Costa Doce de Comunicação e Rádio Acústica FM. Patrocínio Master de Afubra e Grupo Serve Uniaselv e o patrocínio de Lindemann Fotografias, Floricultura Floresta, Mix Bebidas, Casa Perini, Agência 97K, Sul TV e a SIC. E a Rádio Acústica comemorando aí os seus 15 anos com um presente incrível.
2 ingressos para o show Rei Roberto Carlos, lá em Porto Alegre, no dia 24 de abril. Envie Show do Rei para 51-986-369700. O sorteio vai ser dia 17 de abril, então dá bastante tempo ainda. Durante o programa Primeira Hora. Boa sorte. Patrocínio Tri Baby Trip e Hípico Supermercado. Quero lembrar a todos que em vários locais, aqui em Camaquã, em toda a região, nós estamos com um abaixo-assinado contra pedágio, dizendo que nós não queremos pedágio novo, que não queremos mais pagar os valores abusivos que estamos pagando ali para o Polo de Pelotas e não aceitamos nenhum tipo de otimização, de renovação de contrato tampão, do modelo em que se tem hoje. Então, faz a tua parte. Tu pode pedir aqui para a rádio o arquivo, porque é um arquivo em branco, tu pode imprimir essa folha, ou ir na SIC e no Cindilojas, pegar essa folha em branco e pegar assinaturas com os teus vizinhos, com os teus amigos, no teu trabalho, lá no laboratório. Por quê? Porque esse assunto interessa a todos nós. Eu aqui, sexta-feira passada, ouvindo as pessoas, mas eu nem tenho carro, eu não, para mim tanto faz o pedágio. O custo do pedágio alto, um dos pedágios mais altos do Brasil, está embutido no custo de logística da nossa vida. Então, quando tu vai comprar a farinha, está lá embutido o custo do pedágio. Então, é importante para todos nós, uma indústria, uma empresa maior, se ela tem a oportunidade de ir para outro lugar, porque não tem o custo do pedágio, e vir para cá, que tem um pedágio que vai atrapalhar a nossa vida, a vida dela, ela vai para outro lugar. Então, é desenvolvimento na veia, nós precisamos resolver esse problema do pedágio, e o abaixo-assinado é uma manifestação pública, é um plebiscito quase, de que nós não queremos o pedágio. Não tenho muita certeza de quantas assinaturas temos, nós já calculamos que estamos ali em torno de 100 mil, talvez mais, mas o objetivo é, no mínimo, ter o dobro de assinatura. Então, nós precisamos da tua ajuda, que é para ajudar todos nós. Muito bem. Vamos falar de exames de laboratório agora? Bueno, tirar sangue. Então, doutor Kim, vamos tirar sangue. Nós vamos fazer exames, vamos falar dos mais comuns, tá? Vamos fazer de conta que é eu que vou fazer o exame. Eu tenho um pedido de exames, está marcado para amanhã de manhã, 8 horas da manhã, lá no laboratório exame. E tem lá glicemia de jejum, colesterol, triglicerídeo, hemograma e provas hepáticas, TGO, TGP, ureia e creatinina junto. E eu tenho um exame de urina também para fazer. Aí eu recebo um papelzinho com orientações. O que basicamente vai estar escrito nesse papelzinho? Bom dia a todos. Boa tarde. Boa tarde, perdão, ainda não almocei. É que ele está com o nenê pequeno. Tô. Eu tô aqui, ó, esse estúdio hoje é algo. O Robertinho voltando, Roberto, seja bem-vindo. Obrigado. O Daniel ficou no teu lugar, sempre muito ótimo, maravilhoso, mas eu sinto a tua falta, tá? Só para tu saber. Viu, Daniel? O Robertinho voltando da licença paternidade, férias, com um bebê de 1 mês. E o Kim também com um bebezinho de 1 mês, os dois aqui falando e eu aqui Nós pronta para ser vó. Nós encontramos no hospital, né, Kim? Quase nos encontramos, exatamente. Que legal. Então, tudo bem, tá perdoado de trocar o bom eu, no dia fim, eu pelo venho boa com o tarde. Fábio aqui muito de manhã, então eu acabo tendo já o bom dia automático também aqui. Pode ser. Bom, Fábia, sobre a solicitação que tu comentou, né? Exame de sangue, tendo glicose, triglicerídeos, perfil hepático, perfil renal e um exame de urina. Bom, a primeira coisa que nós vamos observar é a questão do jejum, a questão da glicose, que precisa de um jejum mínimo de 8 horas, mas também tem a questão do perfil lipídico, colesterol HDL, LDL e TRI, que vai necessitar, então, de um jejum de 12 horas. Cabe ressaltar que esse jejum foi flexibilizado, né? Hoje em dia não existe uma obrigatoriedade, porém, havendo alguma alteração, se repete com o jejum. Então, eu, particularmente, vejo melhor já fazer com o jejum, né? Vejo que é a melhor opção já fazer com o jejum, né? Porém, tu falou muito bem a questão do excesso de jejum. Lá no laboratório, a gente recebe muitas pessoas que às vezes chegam de manhã e só almoçaram no dia anterior. A gente bloqueia essa coleta, né? O corpo vai entrar em processos e liberando substâncias que vão alterar esses exames,
né? Então, a gente tem muito cuidado para não exceder as 14 horas de jejum. Nesta requisição que você colocou também... Kim, vamos por partes, né? Então, isso é muito importante. Quando o doutor fala aqui, ó, de que existem coisas que vão acontecer no organismo, que vão atrapalhar, quer dizer o seguinte, se tu ficar muito tempo sem comer, o teu organismo ele vai buscar de algum lugar a nutrição. E aí começa a haver quebra de gordura e vão aparecer outras substâncias que vão atrapalhar o resultado do exame. Então, olha só, mas eu tenho que ficar 8 horas de jejum, 12 horas de jejum, eu vou ficar 15, é meio louco, né? Não comer desde o outro dia, desde o almoço do outro dia. Jamais façam isso. Tem que comer, pelo menos fazer 3 refeições fartas durante o dia, 4 no mínimo. Mas, se tu fez essa loucura, vai dar alteração no teu exame. 15 horas, 14 horas é o limite de um jejum para não ter problema. Isso, né? Exato. Fábio, tu sabe que a comunicação é um momento muito importante na hora de marcar os exames, né? Não adianta só fazer os exames. Os exames eles precisam ser representativos para demonstrar como está a tua saúde, que é o nome do teu programa, né? Então, o que que acontece? As pessoas muitas vezes chegam e dizem, mas eu fiz os meus exames, eu faço os meus exames, só que esquecem de tratar com muito cuidado essa orientação que as meninas passam, por exemplo, lá no laboratório exame, né? Até por isso, a gente considera muito importante ter tempo de marcar o exame. Se você puder, você vai marcar seu exame, porque às vezes vai o vizinho, vai um amigo, e essa orientação se perde no meio do caminho. E isso é fundamental. Nós temos, na nossa audiência, muitos agentes comunitários de saúde. Então, isso é importante. A gente também está falando para alguém que, às vezes, leva a requisição de exame para o seu cliente, para o seu paciente. Né? Então, é importante, pessoal, se tu é trabalhador da saúde, esse programa vai te ajudar bastante. Técnicos de enfermagem, pessoas que estão na atenção primária, né? Ajudar as pessoas a ter uma orientação correta, né? Então, exatamente. Vamos seguir aí. Eu gosto muito de colocar um dado que é o seguinte, 75% dos erros de laboratório estão na fase pré-analítica, que é essa parte de orientação, é essa parte que... Pré-analítica é a fase anterior a olhar... Pré-analítico, é desde olhar a solicitação o sangue médica até a hora que vai entrar para a bancada para análise, tá? E aí, por exemplo, você colocou o exame de urina. Existem vários exames de urina com diferentes recomendações. Vamos utilizar o EQU com o TSA, pode ser. Né, que é aquele principalmente para avaliar infecções. O que acontece com esse exame, né? A amostra que o paciente nos traz vai ser a amostra analisada. Logo, ela tem que preencher pré-requisitos para ser uma amostra, como eu comentei, que seja representativa. Por exemplo, por que a gente pede a primeira urina da manhã, né? Se for ao laboratório, a orientação é: acorda de manhã, faz bem a higiene, toma um banho, despreza o primeiro jato de urina no vaso. Faz um psh no vaso. E coleta o jato médio, o segundo jato. Por que essa questão? Pela questão de que o nosso corpo ele é todo repleto de bactérias, principalmente a parte do trato urinário, tem muita bactéria ali. E eu não quero avaliar essas bactérias, eu preciso avaliar bactérias chamadas patogênicas, bactérias que desenvolvem as doenças do nosso corpo, não aquelas que nos, inclusive, auxiliam no nosso dia a dia. Então, o que eu preciso num exame de urina e por que eu trago ele muito forte? Porque ele é muito negligenciado. As pessoas pensam, é urina, é um material desprezável. Sim, ele é um material que ele, né, diariamente desprezamos ele, mas como informação ele é muito rico. Ele tem uma avaliação, por exemplo, de como está a nossa filtração renal, excelente. Ou, se não, ele pode mostrar também a questão de infecção, que é o que eu vou colocar agora. Por que da questão da primeira urina da manhã, ou pelo menos 4 horas de retenção urinária, 4 horas sem urinar? É porque essa urina ficou dentro da bexiga tempo suficiente para as bactérias se multiplicarem, e a gente obtendo essa amostra com todo o resto do trato urinário limpo, a parte externa do trato urinário e a uretra lavada por esse primeiro jato de urina, a gente tem uma amostra que só ficou em contato com as paredes internas da bexiga e depois diretamente para o nosso frasco estéreo. Logo, qualquer bactéria que a gente localizar ali é uma bactéria que
vem proveniente da sua bexiga. Então, olha só, muito cuidado, porque às vezes, se essa coleta não é feita correto, se o potinho já está contaminado, pode aparecer uma bactéria e tu ter que tratar e, na verdade, ser um falso positivo. Né? Exato. E assim, ó, o Kim falou coisas importantes. Quando tu faz esse primeiro jato, tu limpa aquele canal da urina, que é a uretra, né? Mas, Kim, não tem também uma orientação de fazer uma higiene externa? Banho, o melhor é o banho. Ou um lencinho umedecido, pode ser, mas eu já acho que a melhor coisa é um banho. Mas é difícil, qualquer pessoa, mas um idoso, colocar os pés lá no banheiro, tomar um banho, ou então só ligar a torneira, aquele psh, dá vontade de fazer xixi. É mais difícil. Xixi. Exatamente. O bom é já estar com um potinho ali e tentar fazer. Claro que a gente vai ter questões de idoso, a gente tem questões de coleta de sonda que a gente pode entrar, a gente tem um mundo dessas coletas. Tu comentou do falso positivo. Eu também me preocupo com o falso negativo. Porque das 4 horas de retenção? Imagina que é uma pessoa que tem uma infecção por uma bactéria que não é uma bactéria tão forte. Tem que falar bem pertinho do microfone. Perdão. Que não é uma bactéria tão forte, não é uma bactéria que se replica com tanta voracidade. E aí, o que acontece? Não houve esse tempo de retenção dentro da urina, dentro da bexiga. Sim. E essa urina vem muito pobre em bactérias. Então, a gente não consegue fazer com que ela se replique no laboratório. E vai dar um falso negativo. Falso negativo. O exame vai dar tudo bem e, na verdade, tu não fez uma boa coleta, não cumpriu o papel do exame. Isso é importante, Kim. Olha só, a pessoa tem que coletar, que nem eu falei, 8 horas da manhã eu tenho que estar lá no laboratório para coletar o exame. Então, já vou levar o meu xixi no potinho. Potinho que não pode ser qualquer potinho, tem que ser o potinho estéreo dado lá pelo laboratório. Quando eu vou fazer a coleta, eu sei lá, me desapercebi e fiz xixi de manhã, logo que eu levantei. Me esqueci. Vou tomar bastante água e aí vou fazer o exame. Ai, que bom, já fiz xixi. Isso acontece. Eu sei porque as pessoas me perguntam muito. Ou ainda, outra pergunta bastante comum. Eu sempre tenho que levantar de madrugada para fazer xixi. Eu tenho que levantar, sei lá, umas 5 horas da manhã para fazer xixi. O que eu faço? Serve? Porque a minha primeira urina da manhã é essa, das 5 da manhã. Então, o Kim já respondeu isso para nós. O que o doutor disse aqui? Ele disse que tem que ficar com o xixi preso ali na bexiga no mínimo 4 horas. Quer dizer, entre uma urinada e a que tu vai fazer a coleta, tem que ter 4 horas. A urina ficar parada. E se acordar na madrugada, a gente recebe muito essa questão de pessoas que têm essa incontinência e precisam, então, acordar de noite para urinar. O que a gente orienta? Exame de laboratório tem uma questão muito importante com o tempo em si. Tanto o tempo em relação ao número de horas, como calor, frio. Por exemplo, a gente passou agora por uma onda de calor violenta, né? Acordou 4 horas da manhã. Fez a coleta correta, com a retenção urinária correta. O que a gente precisa? A gente precisa que essa urina vá na geladeira. Porque se houver bactérias ali e ficar essa urina exposta ao calor, elas vão se multiplicar. A bactéria se multiplica muito rápido. Então, elas vão se multiplicar muito. E a gente já consegue, isso aqui é legal também, né? Lá no laboratório, a gente consegue saber, só olhando a urina, quem fez as recomendações e quem não fez. E quando abre o frasco, acho que também, né? O cheiro... Tem muita... O cheiro, né, acaba que ela fermenta, mas, por exemplo, quando a pessoa que não fez uma higiene, vou botar tomar um banho, mas uma higiene já seria o suficiente, e a gente coloca aquela urina no microscópio, ela está tomada de células, né? Células da descamação normal, né? Tecido de revestimento. Exatamente. Né? E o que acontece? Existe um número de células que é normal a gente achar, tanto células da parte mais inferior do trato urinário, como da parte mais superior. Especialmente para as mulheres, que tem a vagina, a vulva ali. Só que o que acontece? Quando a gente vê que aquilo está demais, a gente sabe, bom, aí não houve uma higiene, né? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes pode ser que a gente ache ali estruturas, pode ser até uma estrutura fúngica que a gente encontre ali, só que ela seria relevante se ela fosse proveniente da bexiga. Mas ela não é, ela é externa. O que ele está dizendo é o seguinte, pode ser que tenha um fungo na cabeça do pênis, na volta da vagina, esse fungo não está lá dentro da bexiga. Se não foi feito a higiene correto,
quando faz o xixi e coloca dentro da amostra, a pessoa que está olhando o exame, ela sempre vai pensar que aquele produto, aquela urina saiu de dentro da tua bexiga. E aí vai dar uma coisa, um fungo, que não era para estar ali, porque o que a gente está investigando é a chance de ter uma infecção urinária. Exatamente. Então, olha só, já aprendemos coisas aqui hoje. Ó. Precisa ficar 4 horas com a urina na bexiga e precisa fazer uma higiene. Dá para tomar um banho? Dá. Já dá aquela desprezada do primeiro jato, faz um psh embaixo do chuveiro, lava bem ali tudo direitinho, seca e aí depois coloca o xixi no potinho, porque também não pode ter água junto, né? Exatamente, não pode ter água. O potinho que é entregue, né, ele já vem com um potinho para poder urinar dentro dele e depois passar para os frasquinhos que já vão direto para a análise. Uma outra questão, a gente está muito nessa questão dos falsos positivos aqui nesse momento e tem um que eu gosto muito de comentar, que é o quê? Esse primeiro jato, essa lavagem da uretra, do canalzinho do xixi, ele é muito importante até, por exemplo, muitas vezes quando a gente encontra um espermatozoide na urina, né? Tá. Por exemplo, a gente tem um urologista ali no laboratório, no prédio do laboratório, eu gosto muito de conversar com ele sobre quando é importante ou não nós relatarmos. Porque tu imagina assim, ó, um casal que teve uma relação sexual e não fez esse primeiro jato para lavar a uretra. Eu vou encontrar espermatozoides. Como eu vou saber se esse homem está perdendo espermatozoides, porque ele pode ter, né, uma liberação não que seja pela ejaculação. Relatar. Exatamente. Que aí o urologista teria que estar fazendo um tratamento com ele, ou não, foi só uma relação sexual que eles tiveram, e ali não houve, então, o segmento das orientações que nós passamos, e aí nós estamos localizando esse espermatozoide. Por isso que, volta e meia, a gente fica numa necessidade de um pedido de recoleta, né? Pô, eu não sei se esse material ele é fidedigno com a saúde da pessoa. Então, eu vou chamar novamente, vou reorientar e vou reanalisar. Por quê? Porque eu não posso levar o médico, 75% das decisões médicas vêm de exames laboratoriais. Então, o que acontece? Eu preciso passar para o médico uma coisa que a decisão que ele vai tomar em cima daquilo está bem embasada. Né? Eu gosto muito desses materiais que a gente chama, são os materiais recebidos, não são os coletados. Porque quando a gente coleta sangue, claro que tem a questão do jejum, mas eu tirei o sangue da Fábia. Então eu sei exatamente a hora que eu tirei, como é que foi a coleta. Ele está controlado para mim. Já um recebimento de urina, um recebimento de fezes, já não está tão controlado. Né? Eu gosto muito de colocar um exame que a gente tem que coletar só no laboratório, por exemplo, o espermograma. Né? O espermograma, ele é um semi-controlado. A gente orienta, ó, tem que ter abstinência sexual de 3 dias, né? Tem várias situações que o paciente tem que seguir. Só que ele coleta lá no laboratório, quando é investigação de fertilidade. Só que a gente não está junto com ele na hora da coleta. E aí, uma das questões que a gente tem que cuidar é a questão do volume de esperma que ele está nos passando para a gente avaliar. Se ele perdeu um pouco, aquilo já vai entrar no cálculo, né? Que são 2 bilhões de espermatozoides que vão ter. Então, a parte que a gente perde controle, né, que o paciente faz sozinho, ela é muito importante. Quanto mais os pacientes seguem religiosamente tudo que foi passado naquele momento, e por isso que eu volto a dizer, não pode ser rápido. Aquela coisa de só fui marcar meus exames, é uma fila gigante de pessoa marcando. Não pode. Tem que avaliar a requisição, passar as orientações. Se não entendeu, pede para repetir. Se não conhece aquela palavra, pede para mudar a palavra. Vou comentar, por exemplo, urina. A pessoa não sabe o que é urina, vai ter que falar o xixi. Não tem, a gente tem que se comunicar perfeitamente. Porque senão nós não vamos conseguir chegar numa análise correta. Eu gosto muito de comentar que laboratório hoje em dia ele é muito controlado, né? Todos os nossos equipamentos passam por controle de qualidade diário, além de outros controles que são mensais e semestrais. Mas, por exemplo, todo dia quando a gente vai passar uma bioquímica, a gente inicia o dia passando 2 controles. Um que simula um paciente normal e um que simula um paciente patológico. Né? Por quê? Para ver se dentro de todos esses valores o equipamento está balizando correto. Então, o equipamento está certo. Só que se eu der para ele uma amostra que não está demonstrando a saúde da Fábia, por exemplo, se eu pegar a Fábia e ela comeu uma balinha, e ela foi lá fazer um exame de glicose, ela comeu só uma balinha, só que a bala é glicose pura. Ela injetou açúcar direto no sangue dela. E aí ela vai lá e dá como diabética ou pré-diabética, né? Logo, eu fiz tudo certo, o meu exame está correto.
conforme a amostra que ela me deu, mas a amostra não está correta, né? Então, assim, a gente precisa de amostras que nos deixem ofertar Sim. o melhor laudo possível. É por isso que a gente está falando sobre isso, para dar informação para as pessoas. E o programa, o nome do programa é Tua Saúde, porque o grande responsável pela saúde da gente é nós mesmos. Então, a saúde é tua, a saúde é minha. É eu quem tenho que tomar cuidado. Eu sou primeiro. Não adianta a gente querer terceirizar a nossa saúde. A primeira pessoa responsável pela tua saúde é tu mesmo. Então, Kim, vamos falar de exame de urina, é uma coisa que me deixa muito nervosa quando tem essa troca ali de potinhos, né? O que hoje, sei lá, quando foi que mudou? Faz uns 6 meses, 1 ano, que mudou, que era um potinho e que agora tem duas bisnaguinhas. Eu acho que tem um pouco mais de tempo. Mas o que acontece? Isso aí que tu falou. A minha pergunta é o seguinte, o que acontece? Tu tem o potinho do xixi e vem 2 frasquinhos com tampa, que aí tu vai fazer xixi no potinho e depois vai colocar com o biquinho ali dentro dos frasquinhos. Ora, pessoal, assim, não precisa ter medo disso, mas também não pode contaminar. Não pode encostar. Então, isso me preocupa. Vamos falar disso. O Roberto está me avisando aqui que nós vamos ter que fazer um break. Olha só, nós temos muitas perguntas ainda. Não sai daí, fica ligado rapidinho. Nós vamos fazer um breve intervalo e o Kim volta falando dessa passagem da urina para os potinhos. Não sai daí, nós ainda vamos falar de fezes, nós vamos falar se pode tomar água ou não, e se pode tomar os remédios antes de fazer o exame. Então não sai daí, nós voltamos já. Pela Sul TV e pela Acústica FM, com um especialista aqui, né, com até me perdi agora, análises clínicas? Análises clínicas. Análises clínicas, falando sobre os cuidados para fazer uma boa coleta, para não ter amostras quando vai para o laboratório, sangue, urina, fezes, para que o teu exame também seja de qualidade. Ter um exame de qualidade não é só responsabilidade do laboratório, é também de nós, pessoas que vão fazer o exame, tomar todos os cuidados, cumprir todas as orientações. Por isso nós estamos aí no segundo bloco, a um oferecimento de Pata Negra Empório Gourmet, comer bem para viver melhor, e Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor. Estamos com um grande evento, aniversário de emancipação e festa campeira de Sentinela do Sul, ontem, hoje e amanhã, sendo que hoje tem Garotos de Ouro lá no Parque de Eventos em Sentinela do Sul. Música, tradição, competições, por quê? Porque é um grande rodeio e uma grande festa, inclusive hoje de noite com Garotos de Ouro. Sentinela do Sul te espera. Muito bem. Vamos lá, então, estou aqui com o Dr. Kim Suso, do Laboratório Exames. Nós falamos bastante sobre a urina e encerramos o segundo bloco, que ele ia nos explicar ali o processo de fazer xixi no potinho e passar para os 2 frasquinhos. Por que teve essa mudança, doutor? Assim, o que aconteceu? Fábia, até é interessante, tu comentou 2 frasquinhos, é bem legal. Por que, inclusive, que a gente tem 2 frasquinhos ali? Ali nós vamos fazer 2 análises, né? A primeira, nós fazemos uma avaliação, a gente chama físico-química, avaliando pH, avaliando cor, volume, várias coisas que são importantes. Vem tudo isso lá no exame, dá para ver, qualquer um pode ver. E a gente faz uma avaliação microscópica também, né? Essa avaliação microscópica, a gente vai ver cristais, por exemplo, pessoas com ácido úrico elevado, elas têm cristais na urina. Com mais chances, inclusive, de formar cálculos. Exato, terríveis cálculos, temidos cálculos, né? A gente vai observar que tem bactéria, não que nessa parte a gente vai falar qual bactéria ou qual antibiótico utilizar, mas a gente já enxerga elas lá. Porque para ver qual bactéria e que antibiótico é um outro tipo de exame, não é o EQU comum, aí é urocultura com antibiograma. Que é o segundo frasquinho. E por isso que este é o que tem que ter mais cuidado, né? Porque qualquer bactéria que tiver ali, quando nós colocarmos ela em crescimento, ela vai crescer e a gente vai identificar ela.
né? Então, a bactéria que tiver naquele segundo potinho ali, nós vamos fazer o crescimento dela e depois nós vamos colocar vários antibióticos nela para ver quais conseguem matar essa bactéria. Então, o que acontece? Esse frasquinho ele é estéril, ele é livre de qualquer bactéria, né? Então, a partir do momento que a pessoa está no banheiro coletando essa urina e ela toca nos objetos, ela toca em si, ela às vezes pode, além de estar urinando, estar fazendo fezes junto. Exatamente. E com isso ela pode levar alguma bactéria para esse frasquinho. A mão tem que estar limpa, né, gente? Não, eu me limpei aqui, fiz cocô, me limpei, agora eu vou coletar urina. Tem que lavar essa mão, porque senão tu vai levar a bactéria lá para dentro. Exatamente. Tá. Então, assim, e é muito importante, inclusive, já uma pincelada nessa parte da urocultura com o teste de antibiograma, pessoas com infecção urinária de repetição, cuidar a questão do tratamento também, né, Fábio? Acho que cabe trazer isso, que faz tratamento, nunca dá certo. Puxa, vai no laboratório, faz um exame completo de urina, a gente já vai dar exatamente, essas bactérias já estão resistentes a esses antibióticos e estes daqui é os que vocês precisam usar para aí sim conseguir combater a bactéria. E a outra coisa que cabe também, até como eu sou de origem farmacêutico, faz o tratamento até o fim. Por senão as bactérias elas não vão estar mortas, elas vão reduzir a capacidade delas de causar a doença, a patologia, e depois elas voltam com tudo, e mais forte. É isso aí, olha só, toma o tratamento até o final e cuida os horários, porque isso também faz diferença. Com certeza. A questão do antibiótico é manter, né, um nível terapêutico, que a gente chama. Logo, se passa os horários, esse nível terapêutico cai e aí deixa de ser eficiente contra a bactéria. Isso aí. Vamos lá, então. Coleta de sangue. A gente já falou do jejum, né? 8 horas para glicose e 12 horas para aquelas questões, todas as outras, especialmente os colesteróis, triglicerídeos. Mas sempre tem a pergunta se esse jejum eu não posso tomar meus remédios. E posso tomar água? Água não quebra jejum. O que a gente sempre solicita? Então quer dizer que pode tomar um pouco. Pode tomar um pouco. Mas a gente solicita para não exagerar. Por quê? Porque muitas pessoas, elas, antes dos exames, elas querem modificar o tipo de vida. Na última semana quer fazer exercício, não quer comer tanta gordura, quer tomar mais água, quer modificar a sua vida. Exato. Quer se enganar. Hoje em dia a gente até já tem exames assim, né? Por exemplo, a glicose, quando se faz no laboratório, ela é um momento específico, né? Tu vai lá, tu faz uma glicose em jejum de 8 horas e ela vai dar exatamente o teu valor de glicose. Mas a gente tem um exame que se chama hemoglobina glicada, que ele vai te dar a tua média de glicose dos últimos 3 meses. Então, para aquela pessoa que na última semana, né, a gente tem muitos diabéticos que naquela última semana se regram ao extremo, não adianta nada. Olha só, tem muitos diabéticos que quando sabem que vão no grupo de diabéticos ou que tem que ir na unidade para fazer ali o testezinho do dedo, eles tentam enganar a gente, né? Eles ficam sem comer, eles naquela semana eles não comem doce. Isso não é, para nós não muda, o que muda é para a pessoa, né? Eu sempre comento, para todo diabético que estiver me ouvindo, eu fiz o meu primeiro TCC na faculdade foi sobre diabéticos, eu estudava com eles, então eu fiquei muito engajado com esse público e eu vejo assim, nunca vá até o laboratório e principalmente até o médico querendo mostrar uma situação que não é a tua. Imagina um profissional médico que ele está ali te ouvindo. Ele está vendo teus exames e ele sabe os remédios que ele te deu. E tu está ali contando, ele te pergunta, tu bebe? E tu diz, não, mas tu está bebendo. Tu faz exercícios e tu diz sim, e tu não está fazendo. Aí ele vai pensar a tua terapia com base nas tuas informações. Só que elas não estão sendo fidedignas com isso. Os exames estão mostrando uma coisa, os remédios já estão ali, né, no nível máximo, só que a pessoa não traz aquele momento que realmente demonstra o porquê daquele quadro que os exames estão mostrando. E assim, ó, pessoal, doenças crônicas como hipertensão e diabetes são que realmente dão complicações que matam. A hipertensão, o diabetes vão levar ao infarto, vão levar ao derrame, e isso vai trazer complicações seríssimas para a tua vida. Fora que a diabetes pode te deixar com uma sequela sem um membro, sem uma perna, sem um pé, parar na hemodiálise, ficar cego, então é bem importante. Visão, eu atendo, eu gosto muito de coletar e conversar com o paciente, né, e o problema principal da diabetes, a gente entrou forte na diabetes, né,
é a questão dela ser silenciosa. Isso assim aí. como a hipertensão. Durante décadas, né? Exato. Silenciosa. E aí o pessoal me relata muito isso. Parei de tomar o remédio porque não estava fazendo diferença. Só que esse é o problema. Eu melhorei, não vai ser visível. Eu melhorei da minha pressão, parei de tomar o remédio. Exatamente, não vai ser visível. Nesses casos, a gente precisa acreditar mesmo na medicina baseada em evidências. O tempo aqui voa, né? É, isso aí. Vamos lá, então. E que medicamentos eu posso tomar? Dos que eu tomo? Eu posso tomar meu remédio para dormir? O principal que a gente orienta é o da pressão. Para dormir na noite anterior, pode. Vamos combinar uma coisa aqui. A gente tem ali no laboratório, por exemplo, um menu de 4.500 exames. Então, tem que cuidar bem qual é o exame. Generalizar é complexo. Assim como o meu vizinho fez determinado jejum, ou não tomou, ou tomou determinado remédio, vou fazer igual. Não dá. Vou dar só um exemplo pequenino aqui de urina, que é um exame que a gente faz ali no laboratório que se chama hemácia dismórfica. Esse exame, ele avalia se tem alguma hemácia passando pelo rim e que já demonstra um problema renal. Esse exame, a pessoa precisa coletar a urina lá no laboratório e a gente avalia dentro de 20 minutos que ela coletou. Então, só para demonstrar que mesmo com a urina existe um grande mundo, né? Dentro de cada material que a gente utiliza no laboratório, vai ter uma orientação diferente. Uma pinceladinha também aqui é a questão do nosso ritmo circadiano, né? Tem exames que a gente tem que coletar de manhã. Por exemplo, a pessoa vai fazer um cortisol basal, né? A gente vai coletar entre 8 horas e 10 horas da manhã. Por quê? Porque o teu corpo ele vai ter um pico desse hormônio e depois vai passar o resto do dia caindo. Se coletar de tarde, não tem como entrar dentro dos valores de referência. Aí a gente tem, por exemplo, um cortisol noturno a se coletar, né? A gente tem um exame ali no laboratório que a gente entrega para a pessoa mastigar de noite e levar no outro dia para nós dosar esse cortisol. Então, cada um tem a sua orientação. Tem muitos exames que a gente coleta de tarde. Com certeza, tem exames que não necessitam jejum nenhum ou necessitam um jejum de 4 horas. Eu não sei se o pessoal aqui, os ouvintes, já ouviram essa questão do jejum de 4 horas. Às vezes as pessoas colocam, mas por que jejum de 4 horas? O que acontece? Diferentemente da glicose, que tem um valor de referência estabelecido dentro do jejum de 8 horas, ou o perfil lipídico, que tem o valor de referência estabelecido dentro de 12 horas, a gente tem exames que não têm esse valor de referência estabelecido com o jejum. Porém, se a pessoa se alimenta e aquela alimentação passa para a corrente sanguínea, o soro, que é a parte do sangue que a gente analisa, ele fica muito turvo. Então, isso interfere na análise. Por isso, a recomendação de não comer e coletar. Esperar 4 horas, que ocorre já essa metabolização, e aí, então, a gente já volta a ter um sangue, um material mais limpo para a gente analisar. Não que seja um jejum, até se chama jejum recomendável. Por quê? Porque a gente vai ter uma amostra melhor para analisar. Mas, então, o que é que eu sempre recomendo é: não ouça ninguém que não seja o profissional do laboratório lhe orientando. Para os seus exames, este é o caso. Eu vou deitar, eu vou tomar ali um remédio. Por exemplo, eu estou pensando, né? Meu irmão, ele toma carbamazepina à noite, antes de dormir. Ele pode tomar? Pode tomar. Ótimo. E se em vez de ser a carbamazepina, ele tivesse que tomar alguma coisa vascular, sei lá, que fosse diosmina. Para os exames normais, não temos nenhum problema. Ok, tá. Isso à noite. E de manhã eu tomo o meu remédio da pressão. Esse da pressão pode tomar. Do coração. Esse é o primeiro que a gente orienta. Muitas pessoas acabam não tomando. E a gente sempre fala, toma o remedinho da pressão. Não vai alterar os exames. Tá. E quando tu fala em tomar água, mas não pode ser muita água. Fala um pouquinho mais sobre isso. O que acontece? É principalmente para a pessoa não criar nenhum momento na sua saúde, nenhum perfil na sua saúde que fuja do que é o normal, né? Por isso que é o que eu digo, tomar água para matar a sede. Não é, nunca tomo, hoje parei com 2 litros de água, que nem hoje em dia a gente tem esses copões grandes para nos hidratar, e a pessoa acordou de manhã antes de ir para o laboratório e fez uma grande ingesta de água. Hoje eu vou ser saudável, vou tomar... Exato, uma grande ingesta de água, né? É nada que vá fazer uma alteração, assim como fumar um cigarro, né? Preferencialmente não fume cigarro. Quando a gente fuma cigarro, diversos metabólitos fazem muitas alterações no nosso corpo. Antes de verificar a pressão, antes de coletar os exames, não fuma. O exercício que nós estávamos falando, né? O exercício cabe muito. Tem vários exames que o nosso corpo, quando nós estamos, né, naquela exaustão, caminhei meia hora, pedalei meia hora, o nosso corpo ele
faz diversas modificações para que nós tenhamos força para isso, né? E depois, quando a gente entra em repouso, o corpo volta ao seu estado normal, né? O seu equilíbrio normal. Então, o que que acontece? A gente gosta muito de usar o caso do PSA, né? O PSA, que é o antígeno prostático específico, que é o famoso exame, do exame de Novembro sangue Azul. que faz para ver se a pessoa tem alteração na próstata. Exato. O que que acontece? Ele é um antígeno que ele é secretado num volume específico. Só que quando a glândula é estimulada, ele aumenta a secreção. O que que estimula essa glândula? Se tu andar de bicicleta, como a glândula fica no períneo, já aumenta a secreção. Se tu andar a cavalo, moto, se tu, por exemplo, fizer um exame de toque com o urologista, a gente também orienta 3 dias após fazer a coleta do sangue. Por quê? Porque aí nós vamos estar com um valor elevado e nós vamos ter também um falso positivo. Claro que normalmente esse exame é repetido, mas mesmo assim, a gente já quer desde a primeira análise já ter o quadro que represente a saúde da pessoa, né? Por isso todas essas recomendações com o exame de PSA, então a gente tem até uma orientação específica que a gente entrega na mão do paciente, né, ou quem for buscar para ele, leve para ele, porque para evitar esses casos de estar indo numa consulta, tá buscando uma doença que na verdade nem existe. E é isso que acaba ocorrendo. E o exercício físico não é ir na academia. Por exemplo, caminhar longas distâncias. Quando chegar num laboratório, tenta te programar, eu tenho que ir para o laboratório caminhando. Então vai mais cedo, vai devagar, chega no laboratório, descansa. Essa orientação vale também para quem quer aferir a pressão. Às vezes a pessoa chega no posto de saúde rapidinho, verifica a minha pressão. Não, tem que sentar e tem que descansar. A mesma coisa na coleta de sangue. Vai caminhando, vai de bicicleta, caminha longas distâncias, chega, descansa e aí para depois fazer a coleta. Tem que ter paciência, não vai poder ser corrido. Perfeito. A gente tem orientações hoje em dia. Os exames estão cada vez mais modernos e as orientações estão cada vez mais específicas. Por exemplo, a gente tem um exame que é um exame mais moderno, se chama catecolaminas plasmáticas. Para nós coletar esse exame, a gente deita o paciente meia hora, deixa ele puncionado e aí, então, coleta o material para fazer a análise. Por quê? Tudo para evitar esse estresse que o nosso corpo tem para todo o esforço físico que ele faz, né? Então, cada exame precisa de uma orientação muito específica. E eu gosto muito de comentar, por quê? Porque laboratório é sempre pensado como sangue, urina e fezes, né? Só que a gente utiliza uma gama de materiais muito maior, né? Por exemplo, tem o pré-câncer da junção escamo-colunar, né? Tem a secreção vaginal, secreção uretral, cabelos, raspado de olho, raspado de feridas para observar bactérias, enfim, unhas para ver fungos nas unhas. Unhas tem até vários tipos de coletas diferentes que se faz. Então, a gama de materiais que o laboratório coleta é muito grande. E é o que eu sempre digo, esse é o fundamental, é ter uma equipe muito bem treinada que saiba coletar todos esses tipos de materiais diferentes e que todos eles sejam representativos, né? Não adianta nós termos um material que, por exemplo, ficou exposto ao calor muito tempo, ou mesmo, às vezes, ao frio. Mas eu acho que agora que a gente tem que encaminhar o programa para o final, o grande recado é: preste muito atenção e tenha paciência na hora de receber as orientações para o exame. Mas as minhas orientações foram muito ruins. Exige teu direito. Peraí, como é que tem que ser esse jejum? Que hora que eu tenho que chegar? Eu não posso, sabe? Entenda que o pré-exame é tão importante quanto o próprio exame. Vou mandar um abraço aqui para o pessoal. A Yolanda Costa, o Ângelo, que está sempre ligado, né? Mesmo quando ele não me traz, ele está sempre junto. A Tamires Vinck, a Josiane Tisca, o Dudão, um abração para ti. Alice Berhaus, Lauren dos Santos, Amor Redondo, e Iloni Sarmento. Muito bem. Olha só, vamos tentar, então, assim, em 1 minuto, dar um fechamento, Kim, para as pessoas que estão nos vendo. Não podemos. Fezes. Tu falou em colocar a urina, se estiver muito quente, na janela, né? Na janela, não. Na geladeira. Na geladeira, desculpa. Mas as fezes, eu não faço o cocô tão facilmente como eu consigo fazer o xixi.
Então, como faz isso? Bota na geladeira também o potinho das fezes? Que quantidade que tem que ir nesse potinho? Quantidade muito interessante. Como é que eu vou colocar dentro? Posso botar o quê? Vou pegar um pauzinho, uma colherinha? Me explica. Fábia, a quantidade é muito importante, vou comentar com isso, porque a gente precisa de muito pouco material, via de regra, né? A gente recebe materiais bem cheios muitas vezes e não existe essa necessidade. As pessoas não sabem, elas ficam pensando, se quanto for mais, mais chance de achar. Exatamente. Né? O que acontece? Vou utilizar... O nome desse exame é coprocultura. O que acontece? A coprocultura é uma cultura das fezes, que aí eu vou estar avaliando bactéria. O exame parasitológico de fezes, que é o mais feito, ele é o que eu vou usar como base, que é o que o pessoal mais faz. Que é para ver se tem os parasitas, vermes. Exatamente. Tá com então, o que acontece? A orientação é, primeiramente, óbvio, levar ao laboratório o mais breve possível. Isso para todas as amostras, né? Depois a gente vai respeitar 2 horas em temperatura ambiente. Bom, deixei 2 horas em temperatura ambiente e levei ao laboratório. Se não, a gente vai botar para refrigerar sim, tá? Bota para refrigerar e aí sim até 8 horas para levar no laboratório. Porque tu vai estar mantendo, né? A gente quer, na verdade, manter os parasitas. Por que disso, pessoal? Eles desnaturam, eles morrem. E quando eles morrem, eles começam a perder o formato. E a forma de pesquisa, ela é visual. A gente tem que botar numa lâmina e passar o olho em toda a Porque os parasitas são diferentes e dá para identificar. Exatamente. Alguns a gente procura o ovo deles, alguns outros a gente procura cistos e alguns a gente procura o próprio parasita. Então, a gente precisa manter o formato deles perfeitamente. Tá? Em alguns casos, a gente utiliza até conservantes, né? Para estar mantendo, então, esses parasitas. Forma de coleta, né? No nosso laboratório, o potinho vem com uma pazinha, tipo de sorvete. Ótimo. Né? E aquela pazinha é o suficiente. Né? Um outro exame que se utiliza muito fezes, que é o sangue oculto nas fezes. Isso aí. Né? Você está perdendo sangue a gente de alguma utiliza forma. uma grama para fazer hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, o exame está muito moderno. Só uma pincelada também, antigamente, quando a gente buscava sangue, a pessoa tinha que fazer uma dieta de 3 dias, sem comer carne. Por quê? Porque procurava sangue algo normal, qualquer sangue. Então, se tu ingerisse carne de bovino, enfim, seja qual fosse a carne, na hora que tu evacuasse, tinha hemoglobina, que era o que a gente procurava. E aí dava o resultado e a pessoa, às vezes, não estava perdendo sangue no trato gastrointestinal. Hoje em dia, o exame ele é muito sensível, ele é só para sangue humano, hemoglobina humana, então a pessoa pode tranquilamente mandar uma pequena quantidade de fezes, né? E esse não tem como, não tem pesquisa de parasita, não tem nem grandes necessidades de refrigeração. Esse é mais uma recomendação só para, primeiro, fazer, não enviar tanto ao laboratório, mas segundo, fazer esse exame. Muitas vezes a gente vê essa negligência, mas é exame de fezes, não vou fazer. Não, nem pensar. Imagina assim, muitas vezes a pessoa tem uma anemia, eu já vou evoluindo a história, né? Mas muitas vezes a pessoa tem uma anemia e não sabe, mas como que eu tenho anemia? E às vezes o problema é perdendo sangue nas fezes. E é dali que está essa perda. Então a pessoa forma bastante hemoglobina, forma bastante sangue, mas perde nas fezes. Dessa forma. Ou até mesmo um parasita também pode estar espoliando, né? Com certeza. Tá, e em que lugar da geladeira eu coloco? No freezer? Na porta da geladeira comum? Não congela. Isso é importante. Não congela. O que acontece? Nós no laboratório, inclusive, a gente também tem geladeiras lá e a gente não pode nem usar as portas, né? Porque como a gente abre a porta, aquilo ali é uma temperatura muito flutuante. Claro que sendo pouco tempo, talvez não afete, depende do tempo que isso vai ficar ali. Mas preferencialmente, como está dentro de um frasquinho fechadinho, não tem problema nenhum, não vai entrar em contato com nada. Pode colocar na prateleirinha ali, não tem problema nenhum, deixa dentro do saquinho se quiser, e aí então não vai ter problema nenhum. Pode colocar na sua geladeira. E uma outra coisa muito importante, Fábio, é o quê? A urina levando para o laboratório. Não coloca no bolso, não enrola em um monte de papel porque está com vergonha daquela urina, porque nesse momento aquilo começa a ser esquentado. E neste momento as bactérias começam a se multiplicar. Isso é importante. Então, leve o frasquinho, aquele saquinho que a gente dá ali. Também não dá para deixar no carro, no sol direto, tem que tomar cuidado. Exatamente. Porque isso faz as bactérias... vão se multiplicar muito rapidamente. Né? E mesmo que a gente tenha uma condição de saber que o tipo de bactéria provavelmente não é a patogênica,
né? Aí vai entrar uma questão médico-paciente, laboratório médico, e aí existe uma comunicação que às vezes cada médico e cada laboratório faz de uma forma, né? Aquela questão de reportar tudo ou reportar só o que é o patogênico. Eu, particularmente, gosto de reportar tudo, né? E o médico observa com a clínica do paciente, que é ele quem tem, né? Se aquilo ali é relevante ou não. Né? Então, mas mesmo assim, quando o paciente nos ajudar nessa situação, e a gente vê muito no laboratório, o pessoal enrola, bota a fita, depois coloca dentro da bolsa e leva. Esse daí é a pior coisa que pode ser feita. Bom, nós temos que encerrar, mas a gente vai encerrar com um recado final. Pode tomar água na coleta dos exames, no máximo um jejum de 14 horas, não pode passar disso, mas também não pode mentir, né? Não pode assaltar a geladeira de noite, vai dar problema. Pode tomar os teus medicamentos corretamente, não pode fazer longas caminhadas, chegar cansado, ter praticado o movimento. Não, o meu medo aqui do Kim também de dizer, não faz exercício. Eu não fui na academia, tudo bem, mas se tu foi caminhando, teve que caminhar 8 quadras, isso já é movimentar o teu organismo, então tem que esperar para descansar. PSA, pessoal, não pode andar de bicicleta, não pode ter andado a cavalo, nem manter relações, não é? Ou pode? Não. Não, também não pode. Muito bem. Olha, doutor, foi maravilhoso. Acho que as pessoas aprenderam muito, mas tudo nessa vida é uma ciência, é conhecimento. Eu sempre brinco que às vezes a ignorância é uma bênção. As pessoas não sabem, portanto não fazem ou falam coisas sem saber. A tua saúde é para que tu saiba, aí tu não vai mais ser ignorante no assunto. Então, portanto, tu tem que decidir a favor da tua saúde. É por isso que a gente está aqui. E, por favor, não vai ter nenhuma emergência, nenhum leito de UTI, nenhum bloco cirúrgico que vai dar conta da gente resolver os problemas de todas as pessoas. Nós precisamos. O estado do Rio Grande do Sul hoje não tem espaço para tratar todos os doentes. Nós precisamos que cada um cuide da sua saúde. Por isso, faça essa escolha. Doutor, muito obrigado. Obrigado, Fábia. A atenção primária é o principal, né? Busquem seus exames, realizem eles com excelência, que isso que a Fábia falou é fundamental. A gente evita internações, a gente evita complicações e às vezes é um exame de sangue simples, um remedinho tomado corretamente que faz com que tudo saia bem. Agradeço o espaço, coloco o laboratório sempre à disposição. Qualquer pessoa que tiver dúvida, entre em contato conosco. Nós temos um time lá todo especializado para estar orientando vocês. Indo fazer exame, apenas querendo saber por curiosidade, manda mensagens que o exame laboratório vai estar lá para responder. Tá, um abração então para a doutora Lísia. E quero encerrar o programa aqui, assim, agradecendo muito a Deus pela vida do doutor Tamoio. Doutor Tamoio, que viveu intensamente, cuidando de muitas pessoas e sendo uma grande referência médica, não só no município de Camaquã, mas para toda a nossa região. Desejo que os seus familiares possam guardar, assim, sempre com muito carinho, com muito respeito nosso, dos trabalhadores, da enfermagem dessa região, desse município, mas que nós possamos lembrar sempre com muito carinho. Que Deus conforte o coração dos familiares. Nós estamos tristes pela perda dele, mas felizes pela história de vida. Vai descansar em paz, doutor. Muito obrigada. O Bruno está me mandando um recado aqui. Semana que vem nós vamos entrevistar um cara assim, top na internet que fala sobre saúde e bem-estar. E ele é muito contra algumas bobagens que a gente escuta sobre... muitas bobagens que a gente escuta sobre alimentação. Então, esses dias ele fez um vídeo, que foi o motivo que eu convidei ele, que comendo látex. Não, ninguém come látex. Látex tem em vários alimentos, enfim, vai ser bem importante. Fica ligadinho para a semana que vem. Também quero, então, convidar a estarem indo em Sentinela. Quem estiver me ouvindo no domingo, Sentinela é uma boa opção. E tem o evento da Liga em alusão ao Março Lilás. Começa agora, daqui a pouquinho, às 14h30, na Praça Zeca Neto. Tem que levar 1 quilo de alimento. É isso aí. Preservar ainda é o melhor remédio. Saúde e paz. Para quem me escuta no domingo, um excelente domingo. Um ótimo fim de semana. Até semana que vem.